se assuste, porque o negócio tá bom demais, tá? Senhor Jesus. Nós já vamos começar dando uma declaração, reconhecendo a mudança que aconteceu na nossa vida. E aí, irmãos, nós temos que estar preparados para uma coisa: ou nós julgamos todo o nosso passado fora, ou então nós vamos continuar arrastando situações enquanto nós estivermos nessa terra. Mas não é essa a vontade do Senhor. O Senhor quer mudar a nossa vida de uma maneira ou de outra. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa condição de vida. A obra que Ele fez por nós, essa que nós acabamos de louvar, Ele destruiu. E foi de uma vez por todas. Então o que estava na mão de Deus, Ele já fez. Mas agora eu e você precisamos fazer a escolha. E que nessa noite, irmãos, nós possamos priorizar a vontade de Deus, para que a misericórdia dEle continue nos alcançando, enquanto nós ainda estivermos nessa terra. Então o tema, o título da mensagem, na verdade nós estamos estudando, o Evangelho de Mateus, o governo divino de eternidade a eternidade, que é o alimento diário que nós estamos vendo. Mas o título da mensagem de hoje, olha só: o reino de Deus. 2 pontos, né? Aqui talvez não tenha. Tem? Tem. E aí fala depois: e a desconexão da criação. Então nós vamos ver 2 aspectos. Só que nós vamos começar no lado positivo, mostrando a nossa condição hoje. O que aconteceu na sua vida? Igual, não importa o que tem aí para trás. Tem tanta coisa que aconteceu, né? Hoje mesmo a gente estava conversando no Bucafé lá, e teve uma pessoa que falou da questão de idade de conversão. Acho que foi a Patrícia e do Carmo, as 2 louras lá estavam falando alguma coisa lá dessas datas aí, né? Falei, não vai sair muita coisa não, viu? Mas saiu. Graças a Deus, viu? Ô Gênia, tranquilo, viu? Tá, pode conservar que tá tudo bem, viu? Tá tranquilo, viu? E do carro nós vamos cuidar do carro com muito carinho, né, Du? Colossenses, irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 13. É um versículo muito forte, né? 13 e 14. Então o que nós vamos ver primeiro? O que Cristo é para nós, a referência dele para nós. Vou deixar essa com vocês. Eu vou ficar na outra aqui. Então, irmãos, vocês vão... eu vou ler nessa versão aqui, porque a outra foi ali. É Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu creio que vocês estão aí claros aí do que aconteceu aí, né? Então, veja bem, aconteceu um negócio na sua vida. Vocês estão cientes disso, não é isso? Podem ler nessa versão aí, que eu vou depois ler nessa daqui. Ele... Sim. Pode, por favor. Então vamos ser mais objetivo? Você vai falar de uma maneira bem objetiva e determinada. Você vai falar assim: Ele me libertou. Então tá bom? Espera aí, deixa eu achar o meu aqui, porque na outra versão ali vai sair um pouquinho fora. Só por causa, senão não sai aqui. Ele me libertou. Eu fui liberto, eu estou liberto. Ô Nilton, falei, eu estou segurando aqui para não pode quebrar isso aqui não. Nosso Pai, Senhor Jesus. Então vamos lá. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção e a remissão dos meus pecados. Achou? Alguém só... né? Porque o que acontece, irmãos? O versículo a gente tem que tomar a propriedade dele. Olha o que o Senhor fez na sua vida. Então, nós temos 2 escolhas quando levantamos pela manhã. Ou olhamos para essa definição. Isso aqui foi uma obra decisiva no universo. Em todo o universo, a sua vida foi mudada por causa desse transporte aqui, ó. Por causa dessa transferência, dessa transição. Você pode escolher ela, ou então pode escolher a outra escolha, a outra opção, que é você mesmo, que é a sua condição. E a nossa condição é o quê? Nós somos pecadores, nós somos fracos.
Nós somos limitados. No que diz a fé, então, se ela fosse do tamanho do grão de mostarda, eu ia falar assim: Areião, sai daí e vai lá para a beira da usina. Ele ia. Ele está ali, vocês podem ter certeza. Sai ali fora, está tudo ali. Areião, não mudou nada. E o carro de quem está lá perto está lá também, não precisa se preocupar não. Então isso é a fé. Agora imagine na nossa vida, irmãos, a nossa experiência. Mas aqui eu tenho que tomar posse desse versículo. Eu não posso deixar ele passar em vão na minha vida. Em todo momento eu tenho que lembrar. Quando vier acusação, quando vier qualquer condição de fraqueza, quando vier achismos, e ismos, você vai falar assim: eu fui transportado, eu fui retirado desse império de trevas, e o meu Deus me transportou para um reino de vida, de amor, de justiça, de alegria. Aleluia! Irmãos, o Senhor mudou a nossa história. Aí o versículo 14, olha. Aí nessa mudança nós temos, eu tenho redenção. Eu fui redimido. Eu fui resgatado. E fui remido. Então, irmãos, cadê a fraqueza? Cadê a limitação? O Rosco, não tem que soltar não, porque tem que, senão o som não sai ali. Na verdade, o Senhor fez tudo por nós. Já está tudo pronto. Mas nós temos que fazer essa escolha todo dia. Quando nós nos convertemos, foi uma festa. Uma mudança na nossa vida. A gente não soltava foguete não, mas a gente já era o próprio foguete. Explodia de alegria, de motivação. E hoje? Nós vamos ver uma história, não vamos falar de nós não, tá? Nós vamos falar dos outros. Nós vamos falar de um, vocês vão ver a história dele, daqui a pouco. Vamos aí, o versículo 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia! Senhor Jesus. Então um Deus que era invisível, hoje ele é visível, ele é palpável, ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Então nós podemos tocar nesse Deus. E ele que se tornou o primeiro, ele nos introduziu, porque hoje nós somos membros do mesmo corpo, fazemos parte da mesma esfera, temos a mesma porção divina, temos o mesmo poder, temos a mesma autoridade. Ontem eu estava transmitindo uma mensagem do Pedro na rádio, aí ele falando assim: irmão, quando você sai para pregar o evangelho, lembra, você não está sozinho não, você está munido de poder, tem o poder de Deus em você, o poder através da palavra, através do evangelho, é uma pessoa viva que está dentro de você, esse poder está dentro de você. Mas vocês sabiam que às vezes a gente usa isso na rua e não usa dentro de casa? E aí dentro de casa o que acontece? Uma bagunça. Às vezes a gente chega na reunião derrotado, às vezes não tem nem força de ir para a reunião. Eu lembro uma vez que aconteceu um negócio lá em casa, aí tinha que vir para a reunião, aí nós viemos, reunião do Partido do Pão, aí partiu o pão, mas a minha esposa olhou para mim, aí depois da reunião: por que você partiu o pão? Uai, alguém fechou a porta? Alguém fechou e criou algum impedimento? Aí, e a situação? Ficou lá. Porque eu cheguei aqui, eu vi um Deus que me libertou. Você tem algum problema comigo? Eu vou te pedir perdão agora. Tem? Não. Então, comer e beber, desfrutar, alegrar, nós temos que esmagar o diabo, minha filha. Nós temos que acabar com o diabo. Nós vamos ficar cultivando ira, indignação, tristeza. Irmãos, olha aqui, houve uma mudança na nossa vida. Aí o versículo 16, olha bem,
Está vendo da onde que depende, aonde você está? Mas nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por quem? Por meio dele. E para ele. Irmão, se nós não conseguimos absorver isso, e olha, é fácil entrar uma catarata e tirar a nossa visão, tá? Atrapalhar. É muito fácil. Hoje, então, se preparem. A tecnologia 5G está chegando. Se o TEM já estava difícil, vai ficar mais. E como a Bíblia já declarava para nós que no final dos tempos o tempo seria abreviado, a gente achava assim, mas será que eles vão cortar as horas? É igual corta a gente no trabalho, quando chega atrasado, né? Vou cortar suas horas. Vai cortar as horas. Não, irmão, não é isso não. Mas a gente está percebendo que essa intensidade de informação, de impulso desse império de trevas, olha como que eu estou falando, desse império de trevas, porque não pode entrar não. Tudo depende do alimento, da abertura que der. Se der uma abertura, ele entra. Mas o Senhor nos libertou. E não só isso. Se fosse só libertar, estava bom demais. Mas ele também fez o que com você? Ele te transportou. Então para que nós vamos ficar nesse negócio? Nós temos que dar um basta e sair fora. Ah, é Covid. Hoje o que se fala é Covid, não é isso? Irmãos, cada um de nós tem que ter a sua experiência. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não sabemos o que vamos ter pela frente. Tantas situações aconteceram, até mesmo no nosso meio. E outro dia a Débora usou um termo, né? É uma coisa assim tão imprevisível. E nós estamos debaixo de tantas situações. Mas só que, veja bem, a palavra te mostra um princípio. Que o seu Deus, Ele te transportou. Ele te tirou disso. E nós vamos olhar para onde então? Nós vamos olhar para o que Deus nos dá, para o que Ele nos mostra, para o que Ele preparou para nós, ou vamos olhar para outro lado, para outra fonte? Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Primeiro vamos lá em Gênesis, depois nós vamos em Mateus aqui, vamos fazer um negócio diferente um pouquinho aqui. Gênesis 1, porque aqui que começou o negócio, né? A preparação para nós foi aqui, ó. Depois dessa desconexão da criação, aí começou aqui essa obra de restauração. Depois, lógico, houve outras situações, né? Mas nós estamos hoje no reino dos céus, né? Estamos aí na realidade do reino dos céus, vivendo a vida da igreja. Temos um Deus que nos governa. Esse Deus não nos governa só na reunião da igreja. Às vezes você acha que só governa aqui. Eu vou para a reunião, agora Ele vai me governar. Oh, meu Pai, não. Aqui é um resultado. Ele nos governa desde o momento em que abrimos os olhos. Por isso, quando abrimos os olhos, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida, invocando o nome do Senhor. E ao fazê-lo, jogue fora. O negócio é esse, irmão. Nós não queremos jogar fora. Nós ficamos guardando o quê? Nós temos que jogar fora. Joga fora tristeza, temor, razão, achismo. Jogue fora. E receba o Senhor como alegria, como vida, como manifestação de poder, para mudar a sua vida e mudar o seu dia. E aonde que você passar também vai mudar. Então vamos lá. Aí o versículo 1 e 2 de Gênesis. Capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, e vazia. Havia. E o Espírito de Deus. Irmãos, no início então, essa foi a condição que deparou-se com a terra. E aí vejam bem, criou Deus os céus e a terra. Nós vimos que o Senhor também mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Mas a terra, ela estava sem forma e vazia. Quem era você sem Deus? Aqui, ó, sem forma e vazio. Podia pôr botox, podia pôr
o que fosse. As meninas põem esses trem, nós íamos para academia. Nós não, né? Porque tadinho de mim para academia. Mas a turma ia na academia, né? A rapaziada lá da academia. Nada contra, tá, irmão? Pelo amor de Deus, eu estou só dando exemplo. Sabe por quê? Porque o mundo é movido de fora para dentro. Lembram que no Antigo Testamento o Espírito do Senhor estava fora aqui, ó? Ele pairava sobre as águas, correto? Isaías fala isso para nós, o Espírito estava sobre, correto? Mas no Novo Testamento, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então o Espírito está dentro. Então por isso que vocês olharem para mim, vocês não me vê tatuagem, vocês não me vê brinco, vocês me vê normal. Aí vai falar assim, o outro é anormal? Eu falo, não, o outro eu não sei, é ele que vai olhar, mas ele tem que ver eu. A minha condição. Eu tenho um Deus aqui dentro de mim que me fez desse jeito. Eu sei que algumas coisas já vão avacalhando. Aí os cabelos vão branqueando, vai caindo, sei lá, alguma coisa já vai. Mas, cai, né, Cláudio? Aí, um aí na cabeça do outro aí, olha. Companheiro é companheiro, né? Ô, meu pai, esses meninos juntando adolescência, Celso, lá, um companheiro do outro, até no cabelo. Ah, meu pai. E aí as coisas vão acontecendo, irmão. Mas veja bem, mesmo que o nosso exterior está se corrompendo, né, Valdir? A aerodinâmica vai ampliando. Mas o que deve acontecer no nosso interior? Deve ser renovado. Mas renovado de semana em semana, de conferência em conferência, de 6 em 6 meses, trimestre em trimestre, reunião que quarta-feira, então, meu Pai eterno. Oração da igreja, nossa, Pai. Fácil não, irmão. Vocês têm que ajudar nós aí, gente. Nossa, ajuda a gente, irmão. Tá uma oração da igreja, nós estamos precisando de ajuda. Precisando de irmão. E irmãs. Quantos tinha, Tim? 5? Quantos, Du? 5, né? Tinha 5? Não tinha nem 6 para jogar truco, tá vendo? 5. 5, irmãos. 5. Faltou ainda um jogador de reserva. No futebol de salão dá bem, mas se machuca um. Se um engasga, lenhou. Como é que ia ter reserva? Irmãos, é luta. Nós sabemos que é luta. Mas nós estamos aqui para lutar mesmo. Nós não temos medo, não. Nós estamos aqui para lutar. Por quê? Porque nós temos um Deus que vai à nossa frente. E Ele é quem nos conduz. Ele é quem nos dá poder e autoridade. Então, quando a gente depara com esse Espírito de Deus pairando sobre as águas, aí eu pergunto para vocês o seguinte: esse Espírito hoje está onde? Será que ele está pairando sobre nós? Nós não estamos permitindo ele entrar? Lembra dos 12 espias? Foram para a boa terra, não é mesmo? 10 tiveram a visão toda terrena. Só tem gigante, só tem Wagner, só tem Celso, Evaldo, e eu lá, Nilton, Cláudio e Gêner. Você acha que você ia escapar, né, Gêner? Não. E aqui, Césio, Edmar, só. O ponto tem que estar aumentando, né, Tom? Aí nós estamos em maioria. Um subir nas costas do outro ajuda. Pelo menos isso vai. Aí a gente derruba os homens. Aí teve um menino até que falou que estava lá com você, conhece você lá, Evaldo, apareceu para orar lá hoje, lá, né? Aí eu até falei, Evaldo é bom demais. Evaldo, na hora que a coisa engrossa ali, passa os 5 dedos dele assim, ó, vapo. Meu amigo. Até o muro treme, né? Os meninos até, Zé Márcio. E aí, irmãos, aonde que está esse Espírito? Lá, Evaldo até lembrou do menino. É chegado, já é cara. Deve ter a marca sua nas costas dele. Não, ele já foi ungido. Já tem uma digital lá, né? O fato, irmãos, é aonde que esse Espírito está. Porque naqueles 10, estava nas coisas terrenas. Eles viam só problema. Meu casamento. Ô, irmãos, e não é que a gente não passa, não. A gente passa situações sim. Passa. Eu vou fazer 30 anos de casado. Eu tô orando para o Senhor garante os 30, Senhor. Porque a luta é todo dia. Vai ser fevereiro do ano que vem ainda. Aí falou, Senhor, ajuda nós aí, né? Ajuda o crente para chegar lá. Pelo menos com meia asa, mas chegar lá, né? Vencedor. E passar, não é ficar não, né? Chegou, acabou a meta? Não, a meta é até a volta do Senhor. Irmão, nós passamos por situações, filhos. Quem não passa situação com filho? E os meninos casam, e a gente acha que vai descansar? Descansa, Nilton. Descansa, Edvânia. Tem um genro ainda mais, né? Robusto. O
O genro já é robusto. Ah, irmão, o peso vem, não tem jeito. Não tem tranquilidade. Então, irmãos, nós não podemos nos dar o luxo de ficar olhando as coisas terrenas. Sim, elas estão aí, e elas estão aí para serem vencidas, porque o Senhor já nos deu autoridade sobre todas as coisas nessa terra. E eu não quero falar isso de forma hipócrita, não quero falar isso com fantasias, como o catolicismo, o cristianismo muitas vezes aplica, que o crente não pode sofrer, o crente tem que ficar rico, o crente não sei o que lá, uma propaganda enganosa, o outdoor desse tem que quebrar. Aqui não presta não, você é concorrente mesmo. Tem que pôr fogo nesse, chamar João e pôr fogo nesse outdoor. Tem que acabar. Irmãos, nós estamos numa realidade. Nós vivemos a realidade do reino dos céus. Então esse espírito que veio e nos dois ali, ó, a Bíblia fala assim, neles houve espírito diferente. Porque eles viram de acordo com aquilo que Deus propôs para eles. A promessa de Deus é boa a terra. A terra é boa, os frutos, aí eles viram os frutos, cacho de uva lá de todo tamanho, aquela coisa toda, viram tudo, irmãos, porque tinha algo dentro deles, um espírito diferente. Irmãos, nós, tantas coisas à nossa volta, cada um aqui se for listar, se a gente for pôr no quadro, os itens, quantas coisas, mas em nós, em mim, tem que haver um espírito diferente. Eu tenho que rogar ao Senhor, Senhor, eu quero que esse espírito aqui que estava sobre essas trevas, ele venha para dentro de mim, e elimine todas as trevas, e toda sombra de dúvida, para que eu possa caminhar debaixo da sua vontade, daquilo que o Senhor preparou para mim. Esse princípio aqui, irmãos, é grandioso. Aí no versículo 3 já fala assim, ó, disse Deus, haja luz. O que estava faltando? Luz. Agora vamos em Mateus então. Nossa, pai, estou no primeiro tópico, ai meu Deus. Mateus, irmãos, eu tenho que passar em dois aqui que tem que tomar lenhada. Um é Lúcifer, tem que tomar butinada porque ele fez bagunça demais, ele atrapalhou a obra de Deus. Esse início aqui, esse recomeço, foi por causa disso, né? Mateus, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16, Mateus capítulo 4, versículo 16. Deixa eu até pegar nessa versão aqui, quem sabe tem um negócio diferente. Achamos? O povo que jazia resplandeceu-lhe. Esse jazia aqui, vocês já viram aquele negócio de jazigo, né? Não é negócio de defunto, vocês têm? Já morreu, né? É os verdadeiros, já morreu. Então o povo aqui estava morrendo em trevas. E assim, eles estavam vivos, né? Está vivo aqui, está vivo. Mas as trevas, eles não viam nada. Acharam que tudo normal. Não, mandou, vamos fazer. Lembram de Daniel? Já pensou se ele fizesse tudo que Nabucodonosor mandasse? Aonde que ia ter resgate? Um jovem. E aí ele conseguiu os menininhos para ajudar ele lá. Mas ele se posicionou. Ele teve uma visão, ele teve a base numa promessa. Irmãos, na nossa casa pelo menos tem que ter um, né? Se não tiver todo mundo, que tenha um. O importante é que sejam todos, né? Mas o fato é que aqui, ó, o povo estava morrendo em trevas. Às vezes eu posso estar aqui na reunião, mas e aí, onde que eu estou? Essa é a pergunta, irmãos. Aonde que eu estou? O mundo está aí à nossa volta. As situações estão à nossa volta. E nós temos que fazer escolha. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Gostaria de mudar. Às vezes a gente poderia voltar uns anos atrás, para tentar ver e mudar. A gente não consegue. São experiências que trazem uma certa tristeza para nós. Mas também é uma advertência para nós. Advertência não no intuito negativo. Lembrem-se disso, irmãos. Quando nós temos a nossa vida diante de Deus, nem a morte produz tristeza para nós. Porque nossa vida está nas mãos de Deus. Deus errou? Irmãos, eu tenho que ter essa convicção. Eu já falei para os irmãos, eu já falei isso lá em casa. Eu já tive comunhão com os irmãos responsáveis, já tive comunhão com os meninos lá em casa e com a Silda. Falei, não sei quanto tempo que eu tenho aqui mais não. E talvez pode ser que eu vou durar pouco.
Porque cada vez que passa, eu estou desfrutando mais da presença do Senhor. E Ele está me impulsionando cada vez mais a ser mais ousado, a não ficar vivendo de forma temerosa, de forma rasteira, confiando nas coisas deste século. Se a nossa esperança se resume às coisas dessa era, irmãos, tem muita gente miserável aí, tá? Tem muita gente miserável. Por isso o Senhor precisa abrir os olhos do nosso coração, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor todo dia, Senhor, abra os olhos do meu coração, para eu não estar nessas trevas, mas eu quero ver grande luz. Irmãos, não é ver lamparina, não. O que nós precisamos é ver grande luz. Às vezes a gente vai na conferência, puxa, chega lá na conferência, um monte de irmãos e tudo mais. Por que tem, às vezes a gente acha que lá é diferente, né? Sim, tem uma esfera, mas porque ali todo mundo pagou um preço para ir para desfrutar, correto? Agora vamos nos colocar nesse lugar, igual amanhã, nós temos uma mesa do Senhor, temos uma mesa que ela declara, ela sozinha aqui, ó, ela declara para principado e potestade, todos os demônios, todas as obras das trevas, para minha incredulidade, para minhas dúvidas, para as minhas fraquezas, para as minhas incertezas, que alguém morreu por mim, foi naquela cruz, derramou um sangue precioso, e destruiu o diabo, o ego, as velhas maneiras, para me dar nova vida. Agora eu estou com 54 anos, se eu não tomar dessa porção diária, o que vai acontecer? Aos 54 vem, e vem na hora. E aí? Então, irmãos, nós temos uma fonte, nós não precisamos mais, mas para isso nós precisamos de grande luz. E olha bem aqui, ó, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por que aconteceu tudo isso nesse universo, na terra? Porque antes, inicialmente, foi na primeira criação de Deus, correto? Se a gente pega na Bíblia, nós pegamos em Gênesis, então nós vimos que tinha um contexto, aliás, tinha um texto antes, e nós entramos num contexto, entramos num complemento, que foi a restauração de Deus para colocar, para introduzir um representante dele nessa terra. Eu falei, eu vou mudar essa história, eu vou mudar, eu tinha criado, mas eu vou mudar. E aí começou então uma nova história. Só que nós precisamos ver essa situação. Está em Isaías 14. E aí, irmãos, eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu vou ler nessa versão aqui, porque aí vocês acompanham, porque é o seguinte, são bem próximos os versículos, mas aqui tem umas palavras assim muito abrangentes e bem objetivas. Então, versículo 14, o versículo de número 12, ó, capítulo 14, versículo 12, perdão, tá? Deixa eu até me organizar aqui. Vou centralizar aqui, para não sair muito fora aqui. Então é isso aí, ó. Tá vendo o negócio? Aqui, irmãos, olha, essa é uma descrição daquilo que ocorreu com Lúcifer. É uma descrição, tá, irmãos? Então aqui a Bíblia é muito clara. E aí eu vou lendo bem pausado e vou tentar ser o mais objetivo possível, porque aqui veio a desconexão. Deus tinha criado tudo perfeito, tudo completo, não tinha problema, tudo era perfeito, tudo era belo, mas aí surgiu um problema. Então veja bem, esse quadro é a obra que aconteceu no universo e desconectou a primeira criação de Deus, que depois veio nos alcançando também, por causa da serpente no jardim, mas só que vamos aplicar também aos poucos na nossa experiência. Nós vamos ver o que aconteceu antes, com Lúcifer. Mas nós precisamos atentar, irmãos, para essas situações. Então, eu vou lendo aqui, aí os irmãos vão acompanhando na versão de vocês aí, que é muito próximo. Ele fala assim, ó, como foi que caíste dos céus? Na versão de vocês tem uma exclamação, não é isso? Olha aí, tem o que aí? Depois da alva aí, não é isso? E no final do versículo também, não é? Então, nessa aqui tem uma interrogação. Então, não entendo, por favor, que eu estou lendo errado, não, tá? Os meninos da universidade, assim, nós vamos me pegar depois da aula, né? Aqui é uma interrogação, tá vendo? É uma pergunta. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã?
filho da alva, da alvorada. Olha, irmãos, alvorada. Ele não estava nas trevas, não. Estava tudo claro ali, ó. Como é que ele caiu? Aí continua o versículo: como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Ou seja, ele tinha autoridade sobre tudo. Tudo estava diante dele. Às vezes nós, né, podemos até achar que está tudo no nosso controle, né? Igual amanhã. Quem tem certeza que vai estar aqui amanhã? Antigamente a gente falava, eu tenho. Aí eu vou. Lógico, nós vivemos como se, né? Mas quem tem? Nós não temos. O dia de hoje está aqui na nossa mão. Nós estamos aqui, ó. Mas o amanhã está na mão de quem? Pertence a quem? Está vendo, irmãos? Porque ele vive. Mas se ele não estiver vivo, o que vai acontecer? Está vendo? Então aí, ó, aí o versículo 13 fala assim, ó, afinal, tu costumavas declarar em teu coração. Olha onde que começou o problema. Hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Aonde que começou o negócio então, irmãos? Quem está vendo o meu coração aqui agora? Você sabia que nem você sabe o que tem no seu coração? Por pouca coisa a gente pode, ó. Outro dia teve um irmão perguntando assim, mas a irmã não está reunindo mais na vida da igreja não? Eu falei, não, está não, irmão. Está não. Aí a gente não sabe o que tem no nosso coração. Aí você vai justificar, por causa disso, disso e disso. Aí eu não reúno na vida da igreja por causa, vou usar, por causa do Edmar. Ué, quem derramou sangue na cruz foi o Edmar. Foi ele que te introduziu na vida da igreja. Então por que você está olhando para ele? Você tem que olhar para quem? Para o autor, consumador da sua salvação. Para aquele que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino dele. O reino é dele. A igreja é dele. Hoje um lá me perguntou, qual que é a sua igreja? Eu falei, rapaz, coitadinho de mim para derramar um sangue e gerar a igreja, filho. A igreja é de Deus. Mas eu faço parte da igreja em João Monlevade, da qual você pertence. Você foi batizado no nome de Jesus? Você creu no nome dele? Você faz parte da igreja em João Monlevade. Você pode ter escolhido outras coisas, mas a Bíblia te garante, você faz parte da igreja em João Monlevade. Você faz parte do testemunho do reino dos céus aqui em João Monlevade. Continuando, subirei. O trem, né? É bom demais, né? Falar para subir todo mundo quer, né? Subir todo mundo quer, as coisas positivas é tudo beleza, né? Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Olha bem a ousadia dele. Contudo, as profundezas do Seol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Aí vem o resultado. O fato é o seguinte, irmãos, as nossas ações, elas vão produzir resultado. O que eu fizer em Deus vai produzir o quê? Deus. E o que eu fizer em mim mesmo? Aí, ó. Tem um crente aí, ó. Olha, Edmara, fala com ele que está dentro. Está dentro. Pode falar que não tem problema, não. Nós estamos dentro. É isso aí. É bom. Fala com ele para vir para a reunião, né? Ficar ligando para você, não. Fala com ele. Ô, Moisés, vem para a reunião. Dá uma bronca aí, menino. Nós ajudamos. Oi? Não, fala para quem ligou para você aí, pode falar, vem para a reunião, estou aqui, ó. Pode trazer, não tem problema não. Ainda tem tempo, hein? Pelo menos uns 10 minutos ali, eu acho que tem. Aí, o versículo 16. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda a atenção, indagando. Porventura, é este homem que fazia tremer a terra inteira e que abalava reinos? Agora nós vamos pular um pouco para frente, irmão, só por causa do tempo. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Só por causa do tempo. Depois os irmãos leem, por favor, em suas casas até o versículo 17. O alimento diário também está falando, né? Ezequiel 28. Bom, é um contexto também, usando uma figura. E aí a gente vê nitidamente que, embora está falando de um rei chamado Tiro, ele tem um momento aqui, que ele fala que
ele define diretamente quem é querubim da guarda. Tiro não era querubim de guarda nenhuma. Então ele... Oi? Aí, tá vendo? Então aqui, ó, já mostra uma designação de quem era Lúcifer. Bem claro. Aí o versículo 12, ele começa aqui, ó. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Não tem um irmão aqui assim, tá, irmãos? Vocês nem olham para mim não, que eu vou ficar com vergonha. Ainda bem que está todo mundo mascarado, então ninguém é magnífico em beleza aqui. Irmãos, tá? As irmãs nós deixamos para lá. As irmãs, né, tio? As irmãs tem. Tem uma lá cuidando das crianças lá embaixo. Edivânia está ali. Ô Cláudio, lá ali. Puxa saco aí, Cláudio. Faz o nome, Cláudio. Dedé, faz o nome aí, Vani, né? Ô Gênia, faz o nome, filho. Patrícia, magnífico, beleza. Fica com vergonha não, rapaz. Balança a cabeça não, Gênia. Você tem ainda problema depois da aula, hein? Aí o versículo 13. Estivesse do Éden, delícia, jardim de Deus. Olha onde que ele teve, hein? As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Aí tem, né, todo esse processo. Mas no versículo 14, além de toda essa capacidade, de toda essa beleza, de toda essa expressão, de toda essa magnitude, ao versículo 14, além disso, fosse também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivesse também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Então vamos lá, eu, Éder, eu fui ungido para quê? Para servir a quem? Quem me ungiu? É só você lembrar de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21, 22. Mateus, quem te ungiu foi Deus. Então pronto, acabou. Miguel, quem te ungiu? Deus. Ainda mais que esse nome seu. Rapaz do céu, Miguel. Então, na verdade, irmãos, nós temos tudo aqui, ó. Aí, além de ser ungido, nós somos também designados. Então, cada um de nós tem uma designação, tem uma função, tem uma incumbência. E ó, vou falar prático, não é só de ouvinte não, tá, irmãos? Só chegar e ouvir não. E os que estão em casa não é só de ficar no caldeirão aí chocando não. Pode pular, já está na hora de sacudir a poeira e balançar a orelha. Se quiser ficar, vai ficar o resto da vida, e não vai reagir. Faz tudo, compra, vai para o comércio, pega dinheiro, pega aquilo outro. Antigamente dinheiro era o trem mais sujo que tinha, hoje não. Pegar na mão dos irmãos é que é. Continua, né? Hoje é pegar na mão dos irmãos, tem que... Aí, Nilton chegou ali hoje e disse assim, aí hoje foi você que esmurrou eu, ué. O dinheiro. Até quebrou a caneta. Até o dinheiro. Sangue de Jesus, rapaz. Nossa, Pai, é isso, irmãos. Irmãos, olha, nós estamos vivendo no mundo das trevas. Nós estamos vivendo no reino das trevas. Vê quem quer ver. É iluminado quem quer ser iluminado. É ajudado quem quer ser ajudado. Na época de Jesus não tinha problema. Tinha um negócio de uma lepra lá que o pau quebrava. E não tinha cura não. E morriam muitas pessoas. Cego, coxo, tinha de tudo. Mas tinha um Deus ali que estava curando todo mundo. Irmãos, nós temos um Deus que está cuidando de nós. Agora nós temos que crer que o propósito de Deus na minha vida não se limita apenas hoje. Irmãos, é uma festa nos céus. Não quero assustar vocês não, tá? Vai que eu infarto e caio aqui. E aí? Festa nos céus. Vocês, talvez alguns vão ficar tristes. Alguns talvez vão ficar tristes. Mas é festa nos céus. Agora, precisa crer ou não? Não é fácil, irmãos. Eu vou dar uma palavra assim, porque eu vejo umas fotos lá em casa. E eu vou falar, tá? Igual, Leninha, qual que seria o desejo do Paulinho? Hein? Se a gente fosse falar, nós não somos espírita não, tá, irmãos?
Pelo amor de Deus. Ele estaria aqui, empurrando a gente. Irmão, acelera, que eu quero ver vocês. Eu quero encontrar com vocês no reino. Não é isso? A palavra é essa ou não é? Irmãos, é claro para nós. Nós vemos isso em Lucas 16. Só que tinha um lá que estava preocupado da forma negativa, que a família dele não tinha nada, não cria. E ele queria que alguém fosse lá avisar para eles. Mas nós não, nós temos alguém que creram, e que receberam, e que nós cremos na promessa de Deus, e que hoje estão lá nos aguardando. Nós temos que acelerar, nós temos que reunir, nós temos que desfrutar, nós temos que pular, nós temos que alegrar, nós temos que invocar, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que caminhar, irmãos, enquanto tivermos tempo, porque vai acabar. O tempo está correndo. Aí continua aqui, ó. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Reunia na vida da igreja, vivia a vida da igreja, estava servindo junto com os irmãos, até que, irmãos, tem enfermidade que ela vem rápido, tem enfermidade que é lenta, e nós vimos que o maior perigo nosso é o nosso coração. O nosso coração, irmãos, ele tem que estar preparado para tudo. Ele tem que estar preparado para que a vontade de Deus seja real para nós. Eu poderia falar um monte de coisa aqui diferente, mas nós temos que estar preparados para a realidade. O mundo pode viver nas ilusões e nas fantasias, mas nós temos uma realidade proposta para nós. Nós somos de fato aqui, ó, pé no chão. Nós andamos com o pé no chão, como soldados marchando, firme. Não bate aquele pezinho mole assim, igual as irmãs que usam esses 3 andar. Aí passando em qualquer deficiência do piso ali, quase que torce o pé, né? Aí não, nós temos que andar firme, irmão. Hã? Não, nós não. Nós não, irmãos. Né? Nós temos que estar firmes, né? Por causa do tempo, eu vou ter que dar um pulo aqui para o Jó. No caso do Jó, nós temos uma experiência muito forte. O Jó, o que é? Nós temos 42 capítulos, correto? Os 2 primeiros capítulos dele foram positivos, irmãos. Capítulo de crente, de quando converteu. Ele fazia oferta até para os filhos dele, se caso se pecasse. Pode pegar aí, irmão, capítulo 1 de Jó, 1 e 2. Os 2 primeiros capítulos, está ali antes de Salmo. Ele era de primeira, irmãos. Falar nisso, eu nem sei se esse tempo vai funcionar mais. Não vai. Ô Gu, faz um favor, dá um cutuco ali para mim. Tem 2 bichos ali que vai aparecer aqui. É o tal do Behemoth e Leviatã. Aí, deixa, aí, o bicho tem a chifre mesmo, né? Tem. Olha lá, irmãos, lá em cima, porque né, são as fotos, né? O Leviatã está aqui à esquerda, Behemoth está à direita. Aqui no meio está um desenho, e aqui está na atualidade, né? O atual é o jacaré, o crocodilo, e o hipopótamo. Cadê? Ele emagreceu, só. Ainda bem que o Arley está lá em Ouro Fino. Lembrei dele, né? Vocês me fazem lembrar. E ele está mesmo. Ele está fazendo carinho na barriguinha, né? Sangue de Jesus, né? Ô, irmãos, parece bonito, mas o trem é feio, tá? O trem é feio. Aquela barriga ali, ó, é de peso, pecado, de arrastão. Aquilo ali, você empurrar aquele crente para a reunião, irmão, é só com tanque de guerra. Ele não sai de casa, não. Ele fica lá engordando, ó, barriguinha no sofá, pipoquinha e assistindo nós. Só no guindaste. Pode pôr guindaste. E se não pôr a bombinha debaixo do banco, lá para ir pular pelo menos. Porque é perigoso até cochilar no meio da mensagem. Tá vendo? Olha lá, por isso está gordinho. Não queima gordurinha. Né? Só que a característica desses animais é muito violenta, né? Muito agressiva. Então vamos lá, Jó, capítulo 1. Aí fala aqui, ó. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Então está vendo aqui a característica? Um ser humano bom.
Talvez você seja um crente bom. Você acha talvez suficiente. Bom, está aqui, né? Ele era bom, honesto e justo. Dava dízimo, estava ali, praticava justiça, não era, né? Desviava do mal, olha bem. Aí o versículo 2 fala assim, ó, ele era pai de 7 filhos e 3 filhas. Naquela época ele era mais homem do que as meninas. Bom, versículo 3, ele possuía, né? Aí vai, ovelha e tal. Mas vamos lá, o versículo 4, era rico, ele era bem sucedido, né? Por causa, sim, dessa postura dele, né? Ele escolheu uma postura dos homens da época que eram diferentes, né? Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comer e beber com eles. A gente não vê os meninos aqui bom, justo, não, tá vendo? Então aqui já começa uma situação. Quando os filhos de Jó olhavam para ele, eles não viam isso, tá vendo? Eles continuavam a vidinha deles. Eu já falei isso para os irmãos. Um dia o meu filho olhou para mim e falou, pai, problema seu que você é viciado com a igreja. Ainda bem, que não é com maconha, que não é outro trem. Sou viciado com a igreja. É a cabeça dele, tá, irmãos? É a visão dele. A igreja para mim, irmãos, é uma realidade, tá? A igreja para mim, ela começa lá em casa. E quando eu levanto de madrugada, eu estou orando de vez em quando, agora 1h pouca da manhã. Não sei por que eu estou acordando nessa hora. Eu não marco nada, não tem despertador, não tem nada. O normal era acordar lá para as 4h pouca. Mas está acordando agora, não sei por quê. Alguém acha assim, por que está acontecendo isso? Eu não pergunto. Na hora que eu acordei, eu sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá e orar. Essa é a minha função. Eu tenho... Hã? Ô, Cláudio, eu estou falando com você. Esse negócio da terceira idade é um trem horroroso, tá? Ô, Gene, vai engolir um trem desse. Tomar chá. Aí, Mateus. Legal. Miguel, como é que eu faço aí, Miguel? Tem que ir para a conferência de jovem. Meu pai, nem que vai de motorista. Nossa, Deus. Bom, vamos voltar no Jó aqui, irmãos. Meu pai. Aí, olha, o versículo 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora. Palavra também significativa, né? Ao romper da aurora. Não era no meio-dia, não era 4 horas da tarde, mas era ao romper da aurora. E oferecia holocaustos, isso é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, olha aonde que ele estava olhando, irmãos, ele estava olhando lá dentro, ainda que no íntimo de cada um, no seu coração, e assim blasfemado contra Deus, em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Bom, nos 2 primeiros capítulos, esse era Jó, era o viver dele. Mas aquele que desconectou de Deus, na primeira criação, ele ainda tinha acesso a Deus. E ele foi levantar uma coisa lá. Deus, na verdade, Jó, ele reage assim por causa disso e disso e disso. Mexe com ele para ver o que vai dar. Irmãos, nós precisamos da misericórdia de Deus. E eu já falei isso com os irmãos, já falei com alguns irmãos, né? O diabo, ele tem que saber de uma coisa. 2 coisas. Ele tem que saber de 2 coisas. Se ele te apertar, para onde você vai? E se ele te der folga, para onde você vai? Se ele me apertar, qual que é a reação do crente? Vai para o Senhor. E se der folga, tem que ir para o Senhor. Entendeu, irmãos? O diabo tem que saber disso. Ninguém, não é os irmãos, não. O diabo, ele tem que saber. Você quer tocar em mim? Eu vou para Cristo. Você quer me dar folga? Eu vou para Cristo. Nós temos que ter essa realidade. As situações vão vir? Vão. Mas nós vamos ter medo? Não. Mas nós temos temor e tremor. Quando a gente não fala de qualquer jeito, mas fala debaixo de temor e tremor. Temor é eu reconheço que tem um Deus todo-poderoso que está me ouvindo aqui e me guardando, porque eu pertenço a Ele, a minha vida está na mão dEle, e se cair um fio de cabelo daqui, não foi de qualquer jeito. Na hora que passa o pente lá do banheiro, lá que cai, que é um monte lá, que acha que está, acabou, tudo está, vendo? Tem um Deus aí que está cuidando.
Eu tenho que crer nisso. E tremor, não ande sem estar debaixo da vontade de Deus, não. Porque senão as frustrações vêm. E vêm até nas coisas positivas, nas coisas boas. Porque nós acabamos não aprendendo a agradecer o que nós temos. Vou dar um exemplo. Um dia uma pessoa falou para você: não, minhas pernas estão doendo. Não, está doendo. Eu falei: ainda bem, né? Aí ela olhou para mim assim, falei: vai matar eu. Eu falei: ainda bem, filho, que você tem perna. Se não tivesse, né? Agradece, né? Porque tem gente que quer perna e não tem. Não é mesmo? Não, irmãos, tem que agradecer. Nós tivemos um bom testemunho, né? No Edmar, né? Da experiência que ele passou, né? Um bom testemunho para nós, irmãos. Então nós, e olha só, o braço da Laís, irmão, ali só foi, ali um anjo pôs a asa ali, ó. Tem um anjo sem a ponta da asa. Porque é onde tira sangue na gente, irmãos. Ela teve um corte fortíssimo ali. O anjo chegou e pôs a asa lá, ó. Ele não quis nem saber se estava capotando, se estava virando de cabeça para baixo. Ele entrou lá, bem, pum, pôs a asa. Segurou. Aqui você não vai, não. Aqui você não vai. Irmãos, soberania, hein, Valdir? Soberania de Deus. Só que Jó, daqui para frente, depois dos 2 primeiros capítulos, o que aconteceu com ele? Arrumou uma confusão. Irmãos, eu nunca vi brigar tanto com Deus com esse menino. Ele brigou com Deus, ele brigava com todo mundo. No início ele ainda aguentou um pouquinho a pressão. Sabe por quê, irmãos? Quando você está sozinho e você não puxa Deus na sua experiência, porque até então ele ficou na mente dele. Aí haja Behemote e haja Leviatã. Haja pessoa natural, a maneira minha natural. Não, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço os versículos, eu vou na conferência, eu prego o evangelho, eu tenho 5 estrelas. Põe aquelas estrelas igual capitão de avião, né? Que tem aquelas riscas assim, você sabe quem que é o capitão, quem que é o comandante, quem que não é. Põe aqui um monte de coisa e já sei. Igual o que o mundo fala? O piloto tem tantos anos de experiência, tantas horas de voo. A hora de voo cai também, irmãos. A hora de voo fica cansado, fica confiante, se acha capaz. Quantas vezes nós achamos? Igual vim na reunião, irmãos. Vim na reunião, não liberar espírito, você está perdendo. Tomando bomba. Você tem que liberar o espírito. Para quê? Aí alguém pergunta assim: para quê? Para desfrutar Deus. Para não olhar para o homem. Para não olhar que o irmão olhou para você com a cara feia. A irmã fez careta para mim? A irmã fez. Ele nem fez. O demônio que fez, irmão. Você acha que é de vez em quando, Behemote vai lá em casa. Aí eu olho, é minha esposa. Não. Mas na hora que eu olho assim, a Behemote, sai daí, em nome de Jesus, demônio. Sai daí. Às vezes ele chega em nome de menopausa. Mas eu sei que é Behemote. Ou Leviatã. E eu tenho que tocar ele de lá. Agora, se eu não for olhar, se eu for olhar na pessoa natural, e aí? E as irmãs na hora que olham para nós? Já falei com você uma vez. Já falei com você 2 vezes. Você, né, Odinão? Você viu, Gêner? Negão já manda eu tomar chá. O outro já fala que é eu. Andropausa. O negócio tá bom pro meu lado hoje. É, andropausa. Aí as irmãs chegam com aquela clássica definição. Já te falei uma vez. Já te falei 2 vezes. Falei, na terceira vai matar. Não é, Edmar? Aí eu cheguei no quarto lá hoje, Mateus, irmãos, ele jogou a luvinha dele no chão do quarto. Aí eu cheguei no quarto. Ô Mateus, sua mão passou aqui? Uai, pai, eu não sei disso não. Eu falei, não sabe? Uai, como é que você tem que estar no chão? Não, eu pus ali. Eu falei, mas está aqui. Como é que você pôs ali? Está aqui. Ele não ficou convencido que era ele, não. Eu falei, então foi um anjo. Agora tem que saber que anjo que foi. Que esse anjo aí, meu amigo, dá morte aqui em casa. Com certeza tem em nome de Jesus. Pois tem lugar, rapaz. É desse jeito, irmãos. Agora, o que acontece conosco? Nós podemos passar por essas situações, e aí, no cotidiano, irmãos, nós esquecemos que nós temos um casamento guardado, nós temos uma esposa reservada, temos um marido reservado, temos filhos. Aqueles que são solteiros, prepara o lombo, porque vocês vão chegar lá também, em nome de Jesus. Não deixa só para nós, não. Eu encorajo vocês ser vencedor, né? Né, Edmar? Nós temos que orar para esses meninos, Gustavo. Aí eu oro. Mateus, deixa ele. É o outro lá em casa, tá, Mateus? Você tá tranquilinho. Não é assustar não, que a menina está até encostada no ombro dele lá, depois até cai no chão, né? Irmãos, aí foram 30. Quantos capítulos aqui? Ó? Foram 36 capítulos discutindo com Deus. E aí, no final, olha a experiência dele. Nós já conhecemos, né? Então, ó, o capítulo 40 ali,
E o 41 fala dessas duas figuras aqui, que são o que acontece, né, conosco, né? O capítulo 42. Ó Senhor Jesus. Ô irmãos, essa versão aqui é maravilhosa. Nossa, que versão gostosa. Eu não sei como é que está aí nessa versão aí, mas olha o versículo 1 e fala assim, ó: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nenhum plano vai ser frustrado. Mas nós temos que saber, nós estamos aqui para fazer a vontade de quem? Nós queremos fazer a vontade de quem? Nós temos que otimizar nosso tempo e nossos recursos, para que a vontade do Senhor seja muito além do que apenas as coisas do cotidiano. Aí o versículo 3, olha bem: tu questionaste, é Deus falando com ele agora, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? Aí ele responde: de fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois, ouve-me, e eu falarei. Eu te questionarei, e tu me responderás. Versículo 5, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram, os meus olhos te veem. Irmãos, nós não podemos viver sem ver Deus real, presente, com poder. Sabe que hora que ele vem? Na hora que você está angustiado. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu vou sair de perto aqui para não quebrar. Cair em tribulação e o que? Tristeza. Vai ficar nisso? Vai ficar na tribulação? Vai ficar na tristeza? Vai ficar na fraqueza humana? Na limitação humana? Então, invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! Livra minha alma! Livra minha alma! Livra minha alma! Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para nos livrar. Quem vai fazer essa obra em nós? Se não for o Senhor. E aí, irmãos, é todo dia. Nós somos habituados a falar do reino dos céus na vida da igreja, nas 4 esferas: vida familiar, viver social e viver de reuniões, correto? E qual é a quarta? A batalha espiritual se aplica onde? Por último? Não. Aonde que ela se aplica? Nas 3. Todas as áreas. É guerra, irmãos. Nós estamos aqui para brigar. E a gente já nasce com a natureza de briguento, de behemote. Leviatã é aquele ali, ó, o ardiloso. O Leviatã fica assim, ó, ardiloso. O behemote não, ele sai quebrando tudo. Estoura tudo, explode tudo. É a natureza. Então o Senhor, Ele mudou a nossa história. Só que aí, vamos lá, Hebreus, para finalizar, tá, irmãos? Nossa, aí, ó, ai. O meu tempo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Irmãos, nós conhecemos tanto esses versículos aqui, nossa. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Me perdoem aí ter estourado o tempo, tá? Hebreus capítulo 1. Versículo 1 e 2. A gente conhece bem, né? Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Então lá já falou. Mas e agora? Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Então, aquele que nos transportou é por meio dele. O negócio é ele. E o negócio é para
Ele. A nossa vida tem que estar aí, irmãos. Nós passamos uma experiência quando a Silda perdeu aquela primeira criança. Eu não sei se todos conhecem, talvez nem todos, mas eu vou falar rápido aqui. Já estourei o tempo mesmo. Me perdoem, tá, irmãos? Aí a Silda ficou com, aqueles que lembram, ela ficou com a criança morta 1 mês na barriga. Tinha irmãos que oravam para a criança não voltar e tal, e eu ficava doido ali. Eu falei, Senhor, e aí? A Silda chorava o tempo todo. E o que eu podia fazer? Chorar também? Não tinha jeito, né, irmão? Eu ficava com ela dando força. E de vez em quando eu saía. Aí era a minha hora. E fazer o quê? Estava morta a criança. E a minha preocupação era quem? Era ela. Porque na excessiva tristeza, e aquela criança morta, se virasse uma múmia, não tem qualquer, que eu vou falar assim desse termo, entendam o que eu estou querendo dizer, a criança virasse um negócio lá dentro diferente, podia danificá-la, não teria mais filho, ou poderia provocar algo pior. A gente estava no início do nosso casamento, 20 e poucos anos de idade ali, 3, 4 anos de casado. Então foi uma coisa assim, difícil. Aí veio a conferência, as irmãs dormiram lá em casa, e as irmãs ficaram sabendo, aí elas oravam lá, e Silda, quanto mais as irmãs oravam, ela chorava. Mas foi aquela esfera. E aí Deus trouxe um anjo também, nessa conferência. E esse anjo pegou e providenciou para a gente um médico, amigo dele em Belo Horizonte, que pudesse atuar ali e tirar a criança, né? E tirou, né? Então, assim, na época, foi uma experiência muito terrível. E aí? Aí falavam assim, agora ela não pode ter filho mais e tal. Aí ela veio em mim. Ô Éder, o que você acha da gente adotar um filho? Aí falou, meu bem, seguinte, eu não consigo me ver disciplinando filhos dos outros, que eu vou ver que é filho dos outros. Se Deus nos der filho, amém. Se Ele não nos der, amém. O fato é, vamos viver a vida da igreja. Vamos viver. Vamos desfrutar. Vamos caminhar. E nós não oramos não oramos nada. Aí na hora que estava, que a cabeça normalizou, que a gente normalizou, primeira lua de mel, pum, Axa. Aí veio Axa. Então, irmãos, são várias experiências que nós passamos. O acidente que o Edmar passou, eu passei, eu não vou usar o termo pior, mas eu me senti um completo navalha. Eu dirigi 22 quilômetros dormindo, irmãos. Aí alguém vai virar assim, por querer? Não foi por querer. Eu entrei no posto para tomar um café, estava sentindo cansado, sabe, Edmar? Estava cansado e tal, vou entrar no posto aqui. O posto estava fechado, o que eu fiz? Reduzi, joguei para a pista de novo. Passei no viaduto de Lavras, que era o que eu lembrava, e bola para frente. Daí 22 quilômetros para frente, subi num barranco. Sabe qual que é a voz que eu ouvi na hora que depois do acidente, que aconteceu lá e tal. Aí tirei os meninos, a Axa chorando, que ela estava garotinha, o Mateus de 1 ano e pouco. Papai, nós não vamos para a conferência mais, não? Olha bem, aquilo assim aí moeu, porque olha só, a criança de 3 anos e pouco, o negócio dela queria ir para a conferência. Irmãos, nós temos que cuidar do nosso coração, nós temos que ver o Senhor todo dia. Situações na nossa vida vão acontecer ainda pela frente. Vocês acham que todos nós vamos estar aqui na hora que Jesus voltar nos ares? Não, irmãos, alguns vão dormir no Senhor. E eu já falo lá em casa, espero que seja eu primeiro, e que seja aqui também. Não precisa ficar preocupado com vocês não. Estou falando que vocês vão primeiro que eu não. Eu prefiro até ir primeiro, não tem preocupação. Irmão, não quero nada com esse mundo. A minha vida está na mão do meu Senhor. Tem algo melhor para mim. Enquanto estiver aqui, nós vamos bater na cabeça aí, e vamos estar junto com vocês, e vamos caminhar junto, em nome de Jesus. Mas eu não quero mais nada nessa terra. Eu quero o meu Senhor. Eu quero a presença dEle. Agora, enquanto nós estivermos aqui, vamos contemplar essa pessoa dentro de nós, e vamos dar a Ele o direito de nos transportar todo dia, de nos resgatar todo dia, de nos redimir todo dia, dessa velha criação, desse Leviatã, desse Behemote, da condição que nós acordamos de desconexão, porque nós acordamos na pessoa natural, mas nós precisamos ir para a pessoa espiritual. O homem no espírito, ele contempla as coisas de Deus, ele desfruta a vontade de Deus, ele sabe o que é o plano de Deus, mas a pessoa natural não. A pessoa natural só vê as coisas dessa terra, e essa terra passa, tudo neste mundo passa, tudo vai ficar e vai acabar, mas aquele que tem o Senhor permanece eternamente. Aleluia! O Senhor mudou nossa vida, irmãos, o Senhor mudou nossa história.
Nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Isso está registrado no livro da vida. Nós estamos debaixo de uma promessa. Que o Senhor possa achar caminho no nosso coração. E essa situação que aconteceu no passado jamais venha, de alguma forma, acontecer nas nossas vidas. Mas nós possamos manter bem ligados, bem vinculados, alicerçados, firmados no autor e consumador da nossa salvação. Jesus é o Senhor. Irmãos, o tempo estourou aqui, irmão. Os irmãos veem o que nós vamos fazer.